Hello, peoples! Eu sou o professor de História, Islan de Castro. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Destaques Históricos aqui no YouTube. Será que você sabe que a ditadura militar se instalou no Brasil por 21 anos? Você já se perguntou o que foi esse regime? Fique comigo até o final da aula de hoje, que vou te explicar em minutos. 31 de março, marcamos 61 anos do golpe militar no Brasil. Um período sombrio, nefasto em nossa história. A democracia é o território das divergências, sim, sempre será. Mas precisa haver respeito às diferenças e respeitar principalmente a humanidade do sujeito. O historiador é um homem que põe os fatos em seus devidos lugares, como escreveu Fernando Pessoa. Nós, brasileiros, precisamos ter memória histórica. Um povo sem memória é um povo sem história, sem cultura, sem identidade. Um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado, como escreveu Emília Viotti. A democracia foi brutalmente interrompida pela ditadura militar no Brasil, que se instalou no poder por 21 anos. As diferenças devem ser celebradas e não silenciadas, interrompidas, violentadas, violadas. Em 1964, os militares usurparam, tomaram o poder, começando assim uma ditadura no Brasil. A ditadura militar brasileira foi um regime autoritário que vigorou de 1964 a 1985. Esse período foi marcado pela restrição às liberdades civis, censura à imprensa e perseguição política aos opositores do regime. É importante lembrar que vários militares passaram pelo poder presidencial no Brasil. Será que você sabe que o golpe militar pode ter tido influência estrangeira? Então, a participação dos Estados Unidos no golpe foi confirmada em documentos abertos ao público. O golpe militar de 1964, que depois o então presidente brasileiro João Goulart instaurou uma ditadura no país que durou mais de 2 décadas. Você vai ouvir agora as gravações da reunião que jogou o Brasil na ditadura. As favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência. É um dos episódios mais marcantes da história do Brasil. Embora seja um evento histórico bem conhecido, a participação dos Estados Unidos no golpe é frequentemente questionada e controversa. De acordo com o historiador John Dulles, a CIA tinha uma longa história de envolvimento em operações secretas em países estrangeiros, incluindo a América Latina. Dulles argumenta que a CIA estava preocupada com a possibilidade de o Brasil se tornar um Estado comunista e, portanto, trabalhou para desestabilizar o governo de Goulart e apoiar o golpe militar de 1964. Além disso, de acordo com o historiador Peter Comberly, documentos desclassificados mostraram que os Estados Unidos forneceram apoio financeiro e logístico aos militares brasileiros que planejavam o golpe. Peter também aponta que os Estados Unidos treinaram os militares brasileiros em técnicas de tortura e repressão, que seriam usadas para silenciar a oposição política durante a ditadura. No entanto, outros autores discordam da ideia de que os Estados Unidos desempenhou um papel decisivo no golpe. Segundo o historiador René Armed, embora os Estados Unidos tivessem interesse em derrubar Goulart, eles não tiveram um papel decisivo no golpe. Dreyfus argumenta que o golpe militar foi liderado principalmente por militares brasileiros que estavam descontentes com o governo de Goulart e buscavam manter seu poder e privilégios. Lembramos a luta contra a ditadura militar no Brasil, reafirmamos que a democracia é um direito conquistado, mas também uma responsabilidade compartilhada. É um compromisso com a liberdade, com a justiça e com a igualdade. E como historiador, eu tenho o dever de te lembrar isto. A ditadura militar foi um período sombrio em nossa história, como eu disse anteriormente, marcada pela repressão, pela tortura, pela censura, pelo silêncio, pela violência. Muitos brasileiros foram perseguidos, presos, torturados, exilados,
violentados e até assassinados por suas ideias políticas e por lutarem pela democracia, pelos direitos humanos. Muitas pessoas foram exiladas no Brasil durante a ditadura militar. O exílio foi uma resposta à repressão política. Intelectuais, professores, artistas, jornalistas, políticos, músicos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, entre outros, foram reprimidos pela ditadura militar no Brasil. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi presa aos 19 anos e ficou na cadeia por 3 anos. Foi torturada, dilacerada, mas hoje podemos dizer que a democracia venceu e que a liberdade de expressão são direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Por isso precisamos respeitar os que vieram antes de nós. Obrigado, Dilma, por tanta resistência. A ditadura militar teve um impacto devastador na sociedade brasileira, perpetuando a pobreza, a desigualdade, a exclusão social, a perda de direitos. Houve diversos presidentes do regime militar, como Castelo Branco, de 1964 a 1967, líder do golpe militar que depôs o presidente João Goulart. Houve também Arthur da Costa e Silva, de 1967 a 1969, que implementou o Ato Institucional número 5, o AI-5, que suspendeu as garantias constitucionais. Início dos anos de chumbo. Há exatamente 30 anos, o presidente Costa e Silva reunia todo o ministério para discutir a decretação de um ato institucional que dava poder absoluto ao governo militar. As gravações documentam um momento dramático da história brasileira. Houve também Emílio Médici, de 1969 a 1974, um período marcado pelo milagre econômico e pela repressão política. Houve também Ernesto Geisel, de 1974 a 1979. Iniciou a transição para a democracia. Houve também o último presidente do regime militar, que foi João Batista Figueiredo, de 1979 a 1985. João Batista foi o último presidente do regime militar, o declínio. Além disso, a ditadura atuou na repressão dos movimentos sociais, como o movimento estudantil, como o movimento operário, como o movimento indígena, como vários outros movimentos que faziam resistências à ditadura militar no Brasil. Os estudantes protestavam contra a repressão e o autoritarismo. A passeata dos 100 mil marcou a resistência estudantil. Março de 68, a polícia mata no Rio o estudante Edson Luiz. No interesse de preservar a Revolução, Junho, a passeata dos 100 mil protesta contra o regime militar, instalado 4 anos antes. Eu disse, olha, as namoradas dos cadetes não devem dançar com eles, as mulheres dos militares não devem se entregar a eles, fazer uma greve, enquanto que eles não deixarem de torturar, de praticar violências. Os militares, desde janeiro, estavam procurando um pretexto para fechar tudo, para instaurar a ditadura completa. Meu discurso, que era simples, que tinha uma conotação sexual também, serviu para este pretexto. considerando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à consolidação do movimento de março de 1960. Eu realizar que eu era o guerrilheiro. Só de ter sido preso relativamente cedo, antes que o massacre se tornasse um procedimento padrão dos militares. Na história sempre acontece alguma coisa. E o que era a sociedade brasileira em 1969 ou 70? Porque a ditadura é filha da mãe, estudantes reprimidos, operários reprimidos, militares expulsos. Então alguém ia reagir. No entanto, mesmo diante da repressão, da violência, a luta pela democracia e pelos direitos humanos não parou por aqui. Muitos brasileiros continuam a lutar, a resistir, e muitos pagaram com suas próprias vidas. Marielle Franco, Anderson Gomes, presentes e tantos outros. A luta ainda não acabou. Ainda hoje enfrentamos inúmeros desafios para garantir que a democracia não seja violada. Ainda hoje precisamos lutar contra a intolerância, contra o racismo,
racismo, contra o feminicídio, contra a desigualdade, contra a violência de gênero, contra a violência política. Então hoje reafirmamos mais uma vez o nosso compromisso com a democracia, com a liberdade, com a justiça, com a igualdade. Vamos continuar lutando para que a democracia seja um território onde todas as vozes sejam ouvidas, onde todas as diferenças sejam respeitadas. Vamos continuar lutando para que este país se transforme de verdade. Como disse o poeta Drummond, ó, abra o vidro da loção e o insuportável mau cheiro da memória. Viva o Brasil, viva a democracia, viva a liberdade de direitos, de igualdade, viva a Constituição, viva Dilma Rousseff, viva a todos aqueles que vieram antes de nós, lutando, resistindo, fazendo luta, fazendo frente nas trincheiras de luta, para que hoje pudéssemos estar aqui, falando em liberdade, falando em democracia, falando em direitos, sem sermos silenciados por isso, sem sermos presos por isso. A história é implacável e eu, enquanto historiador, estou aqui para lembrar aos meus alunos, a geração de hoje, o quanto os que vieram antes de nós merecem o nosso respeito e abriram caminhos para que estivéssemos aqui hoje. Viva a democracia, viva o Brasil. Islande Castro, intelectual, diaspórico, soberbo, blogueiro, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem hoje. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe, salve para rever novamente e ative o sininho para receber a notificação toda vez que um vídeo novo for postado. Até o próximo vídeo.